Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos falar um pouco sobre fração geratriz, tá bom pessoal? O que é uma fração geratriz, pessoal? Fração geratriz é a fração que dá origem a uma dízima periódica, tá? Ou melhor, é uma fração que representa uma dízima periódica, tá certo, galera? Então olha só, pessoal, ao efetuar a divisão do numerador pelo denominador de uma fração, temos a representação decimal de um número racional, não é verdade? Exatamente. Alguns deles podem ser decimais periódicos ou dízimas periódicas, tá, pessoal? Ou seja, números decimais com representação infinita, tá, pessoal? Representação decimal infinita ou com repetição padronizada, tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal. São exemplos, tá, pessoal, de dízimas periódicas, tá, pessoal? O 0,5555, que pode ser representado ao final por esses 3 pontos, ou ainda, pessoal, sendo colocado uma barrinha em cima do carinha que se repete. O algarismo que se repete, que nesse caso aqui é o 5, tá, pessoal? Ele é chamado de período, tudo bem? Pessoal, então olha só, o que eu tenho aqui então? Eu tenho, então, se eu tiver uma dízima assim, olha, é 0,343434. Pessoal, eu posso representar isso aqui, ó, que essa situação aqui não vai ter fim com esses 3 pontos, ou simplesmente eu posso colocar assim, ó, 0,34 e posso colocar uma barrinha aqui em cima, certo? Essa barrinha aqui também representa uma dízima periódica, certo? Isso aqui, pessoal, essa representação ela é muito usual em provas, tá, pessoal? E também nas calculadoras, tudo bem? Quando você faz uma divisão e lá na resposta aparece essa barrinha lá na sua calculadora, significa que ela se trata de uma dízima periódica, beleza? Muito bem, pessoal. Uma outra situação aqui que é conveniente nós falarmos, tá, pessoal? É que esse carinha que se repete, né, nesses exemplos aqui, o 1, né, nesse caso, aqui o 2, aqui o 45, aqui o 010101, aqui o 247, tá, pessoal? Esses valores que se repetem, tá, pessoal? Eles são chamados de período, tudo bem? Muito bem, galera. Pessoal, eu tenho aqui um exemplo para vocês, tá? Que é o 0,1111, tá? Galera, matematicamente falando, como é que eu encontro a fração geratriz desse carinha? Pessoal, a primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar... Opa, deixa eu colocar aqui, pegar a caneta. Pessoal, vamos, tá? Chamar 0,1111 aqui, reticências, tá, pessoal? Igual a x. Pessoal, então percebam que esse 0,0001 aqui eu vou chamar de x, tudo bem? Bom, pessoal, então vejam bem aqui essa situação, né? Vou até fazer o contrário aqui, pessoal. Vou colocar assim, ó, x igual a 0,111, tá? Vou fazer aqui diferente. Vou colocar assim, vamos chamar x igual a 0,1111, tá? Pessoal, então eu tenho que essa dízima periódica agora eu estou chamando de x, beleza? Pessoal, prestem atenção aqui. Se eu multiplicar, tá, tanto esse membro quanto esse membro aqui, tá, pessoal, por 10, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, multiplicando por 10. Tá, pessoal? Eu vou multiplicar, tá, pessoal? Vou multiplicar por 10 ambos os membros, tudo bem, pessoal? Olha só o que eu vou fazer, galera. Se eu multiplicar ambos os membros por 10, quanto que é 10 vezes o x, galera? 10x. Pessoal, 10 vezes o 1,1111. Vai ficar assim, ó, 1,1111, tá, pessoal? Já que isso aqui não tem fim, tudo bem? Agora, pessoal, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Pessoal, nessa parte aqui, ó, certo? Eu tenho que 10x vai ser igual. Vocês concordam comigo que eu posso separar esse 1,111 assim? 1 mais 0,111. Posso separar dessa maneira, não posso, galera? Posso sim. Não é a mesma coisa? Tipo assim, se você tem 2,5, 2,5 é o 2 mais o 0,5, né? Se você tem assim, ó, 1,3, não é 1 mais o 0,3? Muito bem, aqui o raciocínio ele é o mesmo, tá, pessoal? É o que eu estou fazendo aqui, certinho? Tá, então olha só, galera. Agora, só que tem um detalhe, professor. Isso aqui não é a mesma coisa que o x? Não foi exatamente isso que nós falamos aqui no início? Então quer dizer que agora, no lugar disso aqui, eu vou colocar o x, tá, pessoal? Então eu vou fazer assim, ó, 10x vai ser igual a 1 mais o x. Só que no primeiro membro aqui, pessoal, tem um certo x. Então eu vou pegar esse carinha e vou passar para cá agora com o sinal trocado. Então vai ficar assim, ó,
x menos x, ou melhor, 10x menos x igual a 1. Só quanto que é 10x menos x? 9x, certo? Igual a 1. Esse 9, pessoal, não está multiplicando? Ele vai passar dividindo, vai ficar assim, x igual a 1 sobre 9, certo? Pessoal, então, matematicamente falando, este é o processo para nós encontrarmos a fração geratriz, tá? De uma dízima periódica. Porém, todavia, existe, tá, pessoal, a fração geratriz, né, aqui, tem uma regra prática para encontrarmos a fração geratriz, tá, pessoal? Para encontrarmos a fração geratriz de uma maneira bem rápida e fácil, tá, pessoal? Basta nós fazermos o seguinte, ó, galera. Basta nós pegarmos o período, certo? E colocar no numerador, escrever o período no numerador, e colocar um 9 para cada algarismo do período. O senhor não entende nadinha, você já vai entender agora. Pessoal, todo esse cálculo que eu acabei de fazer aqui, ó, envolvendo x, 10x, multiplicar por 10 e não sei o que, ele pode ser resumido com esta regrinha prática aqui, ó, com esta regrinha prática bem aqui, tá certo? Professor, que regrinha prática é essa? A regrinha prática, pessoal, diz o seguinte, tá? Diz que nós vamos escrever aqui uma fração, tá aqui uma fração, certo? E vamos olhar aqui para esse exemplo aqui agora, certo? Qual é o período desse exemplo? Não é o número 1, o algarismo 1. Então, pessoal, vem aqui e escreve o algarismo que está se repetindo, tá? O período que está se repetindo aqui, certo? O período 1. Agora, pessoal, nós vamos colocar um 9 para cada algarismo do período. Pessoal, esse período aqui não é formado só pelo algarismo 1. Então, significa que aqui eu vou colocar um número 9 aqui. Pronto, simples assim, certo? Professor, e se fosse esse caso aqui, ó, 0,2222? Bom, se você quiser fazer aqui pelo processo matemático, que é o correto, tudo bem. Mas pela regra prática, você faria assim. Quem é o período aqui? Período são os algarismos que se repetem. Professor, mas como é que eu vou saber se é o 2, se é o 22, se é o 222? Bom, você vai pegar sempre o menor, tá, pessoal? Sempre o menor. E o menor, nesse caso, é o 2. Então, o período, nesse caso, é o 2. Pessoal, você vai colocar um número 9 para cada algarismo do período. Se o período é formado só pelo algarismo 2, você vai colocar só um 9. Está finalizado isso a sua fração geratriz. Professor, e esse caso aqui? 0,45, 45, 45. Beleza, quem é o período? 45. Pessoal, você vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Pessoal, o período tem quantos algarismos? Não são 2 algarismos? O algarismo 4 e o algarismo 5? Então você vai colocar um 9 para o algarismo 4 e você vai colocar um 9 para o algarismo 5. Beleza. Professor, quem é o período nesse exemplo? É o 0,1. Certinho? Certo, é o 0,1. Neste caso aqui, professor, o que eu faço? Você vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Vai colocar um 9 para o algarismo 0 e um 9 para o algarismo 1. E é bem verdade que o 0 à esquerda não tem muito valor. Neste caso, agora nós podemos colocar assim, ó, 1 sobre 99, certo? Mas não deixe de escrever esse 0 aqui, tá, pessoal, de início, para você não esquecer de colocar o 9 dele aqui embaixo no denominador, beleza? Professor, quem é o período aqui? É o 247, certo? Tá aí, escreve ele no numerador. Pessoal, o meu período tem quantos algarismos? Tem 3, o algarismo 2, o algarismo 4 e o algarismo 5. Senão você vai colocar um 9 para o algarismo 2, um 9 para o algarismo 4 e um 9 para o algarismo 7. Tá aí finalizado também, tá, pessoal? A nossa fração geratriz, ok? Se você quisesse, tá, pessoal, resolver pelo processo prático, aqui você ia multiplicar por 10, aqui você ia multiplicar por 100, aqui você também ia multiplicar por 100, e aqui agora você ia multiplicar por 1000. Essa multiplicação por 10 aqui, pessoal, é a multiplicação que eu vou fazer, tá, pessoal, necessária para levar, né, o período para a parte inteira, certo? Como aqui o meu período era apenas um algarismo, eu multipliquei por 10. Aqui neste caso aqui do 45, pessoal, do 0, 45, 45, 45. Eu preciso levar o período inteiro, tá, pessoal, lá o período todinho, lá para a parte inteira. Então, nesse caso, como são 2 algarismos, eu tenho que multiplicar por 100. O meu período aqui, pessoal, eu preciso pegar todo o meu período e preciso levar para a parte inteira. Então, eu precisaria multiplicar por 100, certo? Por 1000 nesse caso. Pessoal, eu não recomendo que vocês façam por esse caminho, tá? Assim, na verdade, o processo matemático correto é esse, né? Mas, assim,
Se você tem que memorizar esse procedimento, memorize a regra prática, né, que você vai andar muito mais ligeiro, muito mais rápido, né, para resolver os seus exercícios. Beleza, pessoal? Olá, alunos, tudo bem? Vamos fazer aqui então mais uma aula sobre fração geratriz. Só que desta vez nós vamos falar sobre fração geratriz composta, tudo bem, pessoal? A aula anterior foi sobre fração geratriz simples e dessa vez vamos falar sobre geratriz composta. Professor, o que seria então essa fração geratriz composta, tá, pessoal? É porque nós temos neste caso uma dízima periódica que vai apresentar uma particularidade, tá, pessoal? Veja só esse caso aqui, tá, pessoal? Eu tenho aqui, olha, 0,233333. Bom, observem, pessoal, né, que neste caso nós temos que o algarismo 2, tá, pessoal, ele não pertence ao período. Ele não faz parte daquele padrão de repetição, certo? Se ele não faz parte desse padrão de repetição, nós vamos chamá-lo então de antiperíodo, tá bom? Bom, pessoal, uma coisa que eu quero falar sobre o antiperíodo com vocês, tá? Pessoal, o antiperíodo, ele está entre a vírgula, tudo bem? Ele está entre a vírgula e aquele número que fica se repetindo, tipo 3, 3, 3, 3, né? Nesse caso aqui, tá ok? Neste caso aqui é o 2. Então, pessoal, todo o antiperíodo, ele vai estar entre a vírgula e, né, o nosso período, que é aquele elemento lá, o padrão de repetição, certo? Que são esses, o número 333 aqui, certo? Bom, por exemplo, então, se eu tenho assim, olha, 0,527777 reticências, tá, galera? Quem é o meu período? Pessoal, o meu período vai ser o 7, certo? Agora, professor, quem é o meu antiperíodo? Pega tudo que está entre a vírgula, tá, pessoal? E o seu período. Neste caso aqui, o meu antiperíodo é o 52, correto? Muito bem, pessoal. Então, neste caso aqui, o algarismo 3 é o que nós chamamos de período. Isso aqui a gente já sabia, né, da aula anterior, beleza? Bom, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês para esse caso aqui, ó, o 2,6666, tá bom, pessoal? Neste caso, o algarismo 2, tá, pessoal, ele é parte inteira, tá bom, pessoal? Galera, neste caso aqui, tá, o algarismo 2, tá, pessoal, ele não é antiperíodo. Vamos voltar aqui para a explicação que eu acabei de dar. Para ser antiperíodo, pessoal, ele tem que estar entre, tá, pessoal? Olha só, eu tenho aqui o 2,6666, não é isso? Pessoal, para ser antiperíodo tem que estar entre a vírgula e o período. Pessoal, o que tem entre a vírgula e o período aqui? Não tem nada. Então isso significa que não existe antiperíodo, tá, pessoal, para esse exemplo, tá bom? Pessoal, e o 6 é o período, porque é o carinha que se repete, tá certo? Pessoal, então vamos entender uma coisa aqui. Se eu colocar esta situação aqui para vocês, olha, 23,5188888, tá certo, pessoal? Vamos lá. O que o 23 é, pessoal? O 23 é parte, certo? Parte inteira, ok? Tá. Pessoal, o 51 é o tá, pessoal? O antiperíodo, ok? Esse é o antiperíodo, beleza? Tá, pessoal? Agora, o 8, ele é o período, tá, pessoal? Porque é o carinha que se repete. Então, não misturar essas informações, tá, pessoal? O antiperíodo, tá, pessoal, é sempre aquele carinha que está entre a vírgula, ok? E o período, beleza? Muito bem, pessoal. Antiperíodo é um valor distinto do período que aparece após a vírgula, que é exatamente isso que nós estamos comentando, tá, pessoal? Ok? Bom, pessoal, vamos ver agora um exemplo, tá, de como encontrar a fração geratriz, então, tá? Quando aparece essa situação que eu acabei de comentar para vocês. Porque na aula anterior a gente viu situações em que após a vírgula já se iniciava o período, não é verdade? Não existia parte inteira e não existia antiperíodo. Então vamos lá, pessoal. Para essa situação que eu tenho aqui, olha, o 0,45555. Pessoal, percebam que eu tenho aqui o 4, que é um antiperíodo, e tem aqui o 5, que é o meu período, tá? Muito bem, então, galera, vamos lá para nossa resolução. Matematicamente falando, pessoal, nós deveríamos fazer desta maneira, ó. Eu vou chamar aqui de x o 0,4555 reticências, tá, pessoal? Ok? Vou chamar esse carinha de x, tudo bem? Bom, pessoal, agora, o que nós vamos fazer para encontrar a fração geratriz disso? Eu vou me utilizar agora de duas situações, tá, pessoal? Primeiro, eu vou pegar esse carinha aqui, tá?
ok, galera? O x e vou multiplicar por 10, tá certo? Então vai ficar assim, 10x, igual a gente fez na aula anterior, certo? Se eu multiplicar por 10 aqui o x, eu tenho que multiplicar aqui esse segundo membro também por x. E eu vou encontrar aqui o 4,5555, tá? Beleza, tudo bem? Tá aí. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma segunda situação. Eu vou pegar esse mesmo carinha, que é o x igual a 0,4555, e vou multiplicar por 100, tá? E aí, se eu multiplicar o x por 100, vai ficar 100x. E se eu multiplicar o 0,4555 por x, nós vamos ter aqui, então, 45,555 reticências, tudo bem? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa situação número 2 que eu criei, menos a situação número 1, tá? Então, olha só, pessoal. Eu tenho esta situação aqui, então. Eu vou pegar aqui o 100x, tá, pessoal? Ok? Igual ao 45,555 reticências, tá, pessoal? Menos, tá, pessoal, o meu 10x, que é igual a 4, né? Opa, aqui 4 horroroso, hein, pessoal? Não ficou bonito. Vou pegar aqui igual ao meu 4,555 reticências, tudo bem? Vou fazer essa subtração. Pessoal, vejam bem. Quanto que é 100x menos 10x? 90x, concordam? Pessoal, se eu pegar esse 45 menos o 4, vocês concordam que vai dar 41? E tudo isso aqui vai dar zero? Ou seja, 45,5555 menos o 4,5555, isso vai dar 41. Pessoal, o 90 está multiplicando, não é isso? Ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, x que é igual a 41 sobre 90, tá? Eis aqui a minha fração geratriz, tá, pessoal? Para esta dízima periódica aqui, tudo bem? Bom, pessoal, este é o caminho matemático correto, o caminho formal, ok? Para toda situação em que você tiver um antiperíodo ou que você tiver também uma parte inteira, você vai ter que seguir esse procedimento, certo? Tá, mas aí existe uma regrinha prática, tá, pessoal? Que a gente gosta de falar para os alunos, tá? Tipo assim, matematicamente falando, isso não é legal, né? Mas é uma regra prática, é um macete. Então vamos lá para esse negócio, tá, pessoal? Pessoal, regra prática, tudo bem? O que a regra prática diz? Diz que no numerador nós vamos pegar o número até o período, tá, pessoal? E fazer assim, menos, tudo bem? Números sem o período, certinho? Bom, então, professor, não entendi nadinha. Tá, vamos lá então. Opa, deixa eu pegar uma caneta aqui. Pessoal, então olha só. Vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar número até o período. Como assim número até o período, professor? Eu vou pegar aqui o 0, tá, pessoal? O 4 e o 5. Peraí, quando eu cheguei no 5, eu cheguei no período? Então eu paro. Menos esse mesmo número aqui, pessoal, sem o período, tá, pessoal? Ou seja, eu vou pegar aqui o 0, tá, pessoal? E o 4, tá legal? É claro que o 0 e o 4, esse 0 à esquerda, pessoal, isso não vai fazer muita diferença, tá? Então, a gente poderia ter pego aqui só o 45 e o 4. Mas eu tô pegando o 0 aqui a título de exemplo, tá, pessoal? E como é o primeiro, eu tô pegando esse carinha aqui, tá bom? Vamos lá, então. E, professor, e no denominador, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 9 para cada algarismo do período, como era feito lá na fração geratriz simples, tá bom, pessoal? Só quem é o período aqui? Não é só o 5? Beleza, 5 é o período. Então, se eu tenho somente um algarismo no período, então eu vou colocar apenas um 9, certo? E eu vou colocar um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Pessoal, quem é o antiperíodo nesse exercício? É o 4, não é isso? Apenas o 4. Então, eu vou colocar apenas o 0 aqui. E aí, nós vamos fazer essa subtração. 45 menos 4 vai dar 41 e sobre 90, que é a mesma coisa que nós encontramos aqui, certo, galera? Só que com a regra bem prática, tá vendo? Matematicamente falando, nós deveríamos fazer todos esses cálculos aqui com x, com 10x, com um 100x e assim por diante, tá, pessoal? Mas a regra prática, se você memorizar a regra prática, né, pessoal, não pode esquecer de colocar aqui, ó, um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada algarismo do antiperíodo, beleza? Se você memorizar isso, você vai chegar muito mais rapidamente na sua resposta, tá? Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, tá? Para a gente poder memorizar o procedimento. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer tudo pela regra prática, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Vamos primeiramente, antes de fazer isso, vamos definir o que é período e o que é antiperíodo, tá, pessoal? Pessoal, o que é o meu período aqui? Galera, vamos lá. Período, pessoal, é apenas o elemento 1, tá, pessoal? E o que é o antiperíodo, pessoal? O antiperíodo é o 23, correto? Ah, bom, então agora eu estou apto para poder resolver aqui o meu exercício.
O que eu tenho que fazer? No numerador, eu vou escrever o número, tá, pessoal? Até o período, certo? Pessoal, como eu tenho aqui um zero, eu vou desconsiderar esse zero, tá? Porque zero à esquerda, como a gente viu ali anteriormente, ele não vai fazer essa diferença. Então eu vou só escrever assim. Se eu for escrever o zero, né, para ficar sem... E detalhe, a gente escreve os números sem a vírgula, né? Então vai ficar aqui, ó, o 2, o 3, cheguei no período. Menos, tá, pessoal? O número sem período. Vai ser o 2 e vai ser o 3, certo? Professor, o que eu coloco no denominador? Eu vou colocar um número 9, tá, pessoal? Para cada algarismo do período, tá certo? Pessoal, o período só não tem um algarismo, que é o algarismo 1, então eu vou colocar o 9. Agora, pessoal, um 0 para cada algarismo do anteperíodo. No anteperíodo tem 2 algarismos, então eu vou colocar um 0 para o 2 e vou colocar um 0 para o 3, certo? Pessoal, quanto que vai ser, então, 231 menos o 23? Vai ser o 208, tá, pessoal? Sobre o 900. Pode efetuar a divisão aí, tá? Fazer 208 dividido por 900, que você vai perceber que vai dar essa dízima periódica, beleza? Muito bem, galera. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, nesse outro exemplo aqui, certo? Nós temos 1,44444, beleza. Pessoal, neste caso, quem é o período? Muito bem, pessoal, o período é o 4. Pessoal, quem é o anteperíodo? Não, ou melhor, vamos colocar aqui um não existe, né? Vamos colocar assim o símbolo não existe. Não existe anteperíodo nessa situação, certo, professor? Beleza. Mas possui parte inteira, professor. Possui parte inteira, tá? A parte inteira é o número 1, tá, pessoal? E essa aqui não vai fazer muita diferença pra gente, mas vamos lá. Professor, como é que eu vou escrever aqui agora no numerador? Vamos lá, pessoal. Segue o raciocínio. Nós vamos escrever esse número até chegar no período. Vai ser o número 1 e o número 4, tá, pessoal? Cheguei no 4, eu cheguei no período, certo? Ficou 14. Não esqueçam, tá, pessoal? Sem a vírgula. Menos, pessoal, o número sem o período. É o número 1 só, né, pessoal? Sem o período aqui, ó, fica só o número 1, beleza? Então, nós temos aqui, pessoal, agora que colocar o denominador. O que vai para o denominador? Um 9 para cada algarismo do período. Só o período só tem o algarismo 4, não é isso? Então eu vou colocar só o número 9. E eu vou colocar um 0 para cada algarismo do anteperíodo. Não existe anteperíodo? Não preciso colocar, pessoal, aqui, olha, o meu 0. Ah, professor, e a parte inteira? A parte inteira não influencia em nada aqui no denominador, certo, pessoal? Então, por este motivo, tá, galera? Por este motivo, nós vamos parar aqui, né? Aliás, parar aqui não, né? Nós só vamos fazer o próximo cálculo aqui, tá, galera? Opa, deixa eu só pegar a caneta direitinho aqui, né? Pessoal, só falta fazer a subtração. 14 menos 1 vai dar 13 sobre 9. Esta é a fração geratriz, tá, pessoal? Que gera essa dízima periódica, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos então aqui para mais um exemplo, tá, pessoal? Pessoal, esse exemplo aqui fala assim, ó, o 2,34444, tá? Beleza. Pessoal, vamos entender aqui quem é o período? Vamos entender aqui quem é o período? Tá, pessoal? O período vai ser o número 4, beleza? Quem é o anteperíodo? Pessoal, existe anteperíodo nesse exercício? Existe. É o que está entre a vírgula e o período. Neste caso aqui é o 3. E temos também a parte, tá, pessoal? Inteira. Professor, qual é a parte inteira desse carinha aqui? É o 2. Professor, como é que eu faço aqui para gerar a minha dízima periódica? Vamos lá. Eu vou pegar agora todo esse número sem a vírgula até chegar no período. Vou pegar o 2, vou pegar o 3 e vou pegar o 4. Cheguei no período. Menos todo esse número aqui também, tá, pessoal? Só que agora sem o período. Vai ser o 23, certo? No denominador, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período, certo? Só no período só tem o algarismo 4, não é isso? É só um algarismo, então é só um 9, certinho? Agora, pessoal, que eu tenho aqui no anteperíodo? Eu vou colocar um 0 no para cada algarismo do anteperíodo. No anteperíodo não tem só o algarismo 3? Então eu vou colocar só um 0 aqui, tá, pessoal? Então essa vai ser a nossa situação aqui, ok? Certinho, pessoal? Então nós vamos ter aqui, ó, nesta situação aqui, nós vamos ter aqui o 234 menos o 23, pessoal.
Isso vai dar... Opa, eu estava errando aqui o cálculo, né, pessoal? Quanto que vai ser o 234, tá, pessoal? Menos o 23. Vai ser o 211, certo, pessoal? 211, tá? Dividido por 90. Beleza, pessoal? Bora fazer mais um exemplo aqui, né, pessoal? Nós temos aqui o 2,04333. Vamos lá, pessoal. Neste caso aqui, vamos identificar para a gente quem é o período, tá, pessoal? Quem é o período, professor? É o 3. Professor, quem é o antiperíodo? Neste caso aqui, pessoal, o antiperíodo é o 0,4. Ah, professor, eu preciso contar com 0 nesse caso? Com certeza, tá, galera? Quem é a parte inteira, tá? Parte inteira, tá, pessoal? A parte inteira vai ser o 2, ok? Professor, como é que eu faço aqui a minha dízima periódica? Vamos lá. Eu escrevo todo esse número aqui, tá? Sem a vírgula até chegar no período. 2, 0, 4, 3, beleza? Menos todo esse número aqui, tá, pessoal? Esse mesmo número aqui agora, tá? Sem o período, tá, pessoal? E sem a vírgula também, tá certo? Então eu quero aqui menos, né? O 204, ou seja, 204, tá, galera? Beleza? E no denominador, professor, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período. No período só tem o algarismo 3, então é só um 9. No antiperíodo eu vejo o 0 e vejo o 4, então eu vou colocar um 0 para o 0 e vou colocar um 0 para o 4. Pessoal, agora eu vou fazer essa subtração. 2043 menos 204, pessoal, vai dar 1839, ou seja, 1839 dividido por 900, beleza, galera? Tá aí o resultado. Pessoal, vamos fazer aqui então só mais um exemplo, tá? Que eu vou colocar aqui agora para vocês, um que eu vou criar aqui agora mesmo, tá? Vamos supor, pessoal, tá? Que nós tenhamos aqui então, olha, o 2,57 35, 35, 35 e assim por diante, tá, pessoal? Reticências, ok? Professor, neste caso aqui, quem é o período, professor? O período, nós sabemos que é o 35, certo? Formado por dois algarismos. Quem é o antiperíodo? O antiperíodo é o 57. Quem é a parte inteira, professor? A parte inteira, tá, pessoal? A parte inteira. Aqui eu não coloquei a setinha, tá, pessoal? A parte inteira vai ser o 2, correto? Como é que eu faço para ter a minha fração geratriz? Eu vou pegar todo esse valor aqui, tá, pessoal? Todo esse valor que eu tenho até chegar no período, tá? Sem a vírgula. Vou pegar aqui o 2, vou pegar o 5, vou pegar o 7, vou pegar o 3 e o 5, tá bom? Ou seja, vou pegar o 25.735, tá, pessoal? Menos quem, pessoal? Todo esse número aqui, tá, pessoal? Só que agora sem o período. Pessoal, sem o período vai ser o 257, correto? Professor, e no denominador? O que eu coloco no denominador? No denominador, pessoal, eu vou colocar agora, tá, um 9 para cada algarismo do período. Só que agora, pessoal, meu período tem quantos algarismos? Tem 2. Um 9 para o 3 e um 9 para o 5. E vou colocar um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Vou colocar um 0 para o 5 e vou colocar um 0 para o 7. Beleza? E agora é só a gente fazer essa subtração aqui, tá, pessoal? Deixa eu buscar aqui uma calculadora para nos ajudar a fazer esse cálculo, tá, pessoal? A calculadora está abrindo, só um minutinho. Nós temos aqui, então, pessoal, apenas que realizar essa subtração, né? 25.735 menos o 237. Nossa, se fizéssemos essa continha na mão aqui, talvez teria demorado até menos do que se a calculadora aqui, né? Bom, pessoal, essa aqui é a Hipercálculo, uma calculadora que eu já falei bastante em alguns vídeos aqui para os alunos, tá? Baixem essa calculadora para o celular de vocês, que ela vai ser bastante útil, tá? Pessoal, 25, tá, pessoal? 1.735, tá? Menos o 257, tá, pessoal? Igual vai dar 25.000, certo, pessoal? 25.000, já esqueci, não olhei direito. 25.478, tá, pessoal? Dividido por 9.900, certo, galera? Ok? Pessoal, se você quiser conferir se nós acertamos, basta pegar o 25.478, tá, pessoal? E dividir aqui por 9.900, certo? Opa, passou um zero. Backspace, tá, pessoal? Dividindo.
Olha lá, pessoal, 2,5735, ó a barrinha aqui em cima do 35. O que significa? Que o 35 ele é o período, é o carinha que vai se repetir agora infinitamente, beleza? Bom, pessoal, então esta aqui é a nossa dízima periódica, beleza? Pessoal, se você ficou com dúvidas, reveja novamente esse vídeo, reveja o vídeo sobre fração geratriz simples, para que vocês consigam entender, certinho? Sucesso aí nos estudos, galera!